Iniciar gravação. De boa. Tá bom. Foi. Parar gravação. Tá gravando. Boa noite, pessoal. Vamos aí para mais uma aula nossa, síncrona, né? Da disciplina Fundamentos de Matemática Elementar. E aí a gente vai continuar com o conteúdo de vocês aí que está programado. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só desligar o carregador do computador porque já está carregado. Então, continuando exatamente da onde a gente parou, a gente vai entrar agora para o conceito de função, né? Antes que eu me esqueça, deixa eu colocar a tela para apresentar. Tela cheia, selecionar, compartilhar. Foi. Vamos lá, vamos começar. Pegando aí o conteúdo, né, a gente está aqui no nosso encontro do dia 21/10, então da página 48 até 62 do livro, ou o mais próximo que der, né, obviamente. Função. O que é uma função? Uma função é uma relação que liga dois conjuntos numéricos, tá? Ela vai ligar dois conjuntos de números, onde a gente vai ter aqui, ó, um domínio e um contradomínio, aonde cada elemento do domínio tem que corresponder a um e só um elemento do contradomínio. Essa é a definição de função, né? Para quem está acabando de entrar aí na aula, a gente acabou de começar aqui a matéria e a gente está definindo o que é uma função. Nós vamos trabalhar vários tipos de funções e essa definição de função ela serve para qualquer tipo. Vocês vão trabalhar com função em matéria de ensino médio, em matéria de ensino superior, em matéria de pós-graduação. Então esse conceito do que é uma função ele é extremamente importante, que ele vai ser usado em várias disciplinas, tá? Então, de forma simples, função ela é uma regra que associa dois conjuntos numéricos obedecendo de cada elemento do domínio ter uma e só uma imagem no contradomínio. Ou seja, no conjunto do domínio não pode ficar ninguém sozinho e não pode ficar ninguém com dois elementos no contradomínio, tá? E o contradomínio, Mauro, que é o valor de chegada, ele tanto faz. Não tem nenhuma regra para o contradomínio. Para olhar se é função, a gente olha só para o domínio. Vamos pensar num exemplo prático aqui. Vamos falar que a gente tem um carro com um tanque de 50 litros e a minha função associa a quantidade de litros abastecido ao valor pago, tá? Eu tenho uma função aí, ó, onde o domínio, a gente brinca que o domínio são os valores que x pode assumir, é qualquer valor de 0 até 50, né? Então a gente tem que definir quem é o domínio, porque todos os elementos do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Vamos ver a definição aqui do livro de função. Considerando dois conjuntos A e B não vazios e uma relação binária de A em B, ou seja, sai de A e vai para B de acordo com alguma regra, dizemos que essa relação é função de A em B se somente se cada elemento x do conjunto A, ou seja, cada elemento do domínio, corresponde a um único elemento y do conjunto B, que é o contradomínio, tá? Então o livro aí deu a mesma definição de função que eu, né?
numa linguagem um pouco mais matemática. Então, ela é função seguinte: se cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, tá? A gente poderia falar, se x pertence a A, então existe e é único y pertencente a B, tal que o f de x é igual a y. Seria outra forma de definir função. A gente lê função de A em B, tá? No caso, se é possível escrever a lei de correspondência, né? Então a gente vai ter dois conjuntos. Conjunto A e o conjunto B. E vai ser uma função de A em B se cada elemento aqui do A tiver um único correspondente em B, tá? O A é domínio, B é contradomínio e dentro do contradomínio tem a imagem ainda, tá? Lê y é igual a f de x e y é função de x, com x pertencente a A e o y pertencente a B, né? Então a gente tem x aqui e o y. Então toda vez que eu falo em domínio, são os valores que x pode assumir, tá? Aí vamos ver aqui, classificar qual que é função e qual que não é, tá? Esse exemplo aqui do livro ele é legal. Exemplo 1. É função? Cada elemento do domínio tem uma imagem no contradomínio. Não pode ficar ninguém do conjunto de saída sozinho e ninguém com duas imagens também, tá? Alterar, manter esquema atual, não mostrar novamente. Beleza, vamos lá, continuando. Qual que seria essa regrinha aqui? A lei dessa função seria assim: f de x, dessa da letra A, vai ser igual a x mais 1. Ou seja, o f de x, quando o x vale 1, então vai ficar 1 mais 1 me leva no 2, tá? Eu falo muito que o f de x, na verdade, ele é o valor de y. A gente forma para ordenadas. Por exemplo, qual que é o f de 3? Eu vou colocar o 3 no lugar do x. 3 mais 1, 4. Então, a gente tem um para ordenada aqui. 3 em x me leva no 4 em y. Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é função. Mais para frente, a gente vai ver que essa função aqui, ela é uma função bijetora, tá? Por que que a gente fala isso? Porque se eu quisesse inverter essa função do B para o A, ela também teria, a inversa também seria função, tá? Cada elemento do A tem um correspondente único em B, e se eu fizesse o inverso de sair para B para A, também seria função, tá? Esse tipo de função específica que a gente chama de função bijetora, ela vai ser muito utilizada em álgebra linear, tá? E para saber se uma função tem inversa ou não tem inversa. Toda função só tem inversa se ela for do tipo bijetora, né? Tipo, a inversa da função do posto de gasolina aí seria eu falar o valor que eu paguei e, em contrapartida, saber quantos litros foram colocados, né? A função que aparece lá pra gente na bomba do posto de gasolina é o seguinte: dá a entrada na quantidade de litros e sai o preço, tá? E a inversa seria falar o preço e sair a quantidade de litros, né? Continuando aí, próximo exemplo aqui. Essa relação aqui, tá? C, né? Ela não é função, tá? Por que que ela não é função? Eu tenho dois elementos do domínio. Não, mentira, ela é função sim, tá? Essa relação também é função. Cada elemento tem uma imagem única. Ah, mas impede de dois elementos distintos terem a mesma imagem? Não, não impede, tá? Não pode ter um elemento do conjunto de saída sozinho ou um elemento com mais de uma imagem, tipo o 5 ir no 25
e ir também no 2. Isso não pode, tá? Repara que toda vez que a gente for analisar se é uma função ou não, a gente olha só o domínio. Não pode ficar ninguém sozinho e não pode ter nenhum número daqui com duas imagens do outro lado. Só isso. Essa função aqui, ela vai ser a f de x. O f de x é o valor do y, tá, gente? É igual ao valor de x elevado ao quadrado, tá? Porque 5 ao quadrado dá 25, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que também dá 25, e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, a A e a C são verdadeiras, são funções. A letra B. Bom, a letra B não é função, tá? Porque aqui eu tenho um elemento e o mesmo elemento tem duas imagens, não pode. Função, cada elemento do domínio está associado a uma única imagem. Tem que estar associado a uma única imagem. E essa daqui é função? Também não, porque eu tenho um elemento no domínio que não está associado a ninguém no contradomínio, tá? Então, em resumo, para a gente definir se é função ou não, a gente vai olhar sempre para o domínio. Aqui no nosso curso, a gente vai olhar função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, né? Espero que dê tempo. São as principais que a gente vai utilizar aí, tá? Voltando aí. Definições, né? Domínio. A gente vai ter domínio, contradomínio e imagem. Domínio são todos os elementos do conjunto A. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B, são os y pertencentes ao conjunto B, tal que vai ter um f de x que é igual a y. Ou seja, o que eu estou falando aqui? São os elementos de B, que vai ter um elemento do conjunto A que vai até o elemento de B. Aqui nesse desenho, no diagrama de flechas que eu fiz, ó, a imagem seria esse e esse. Então, aqui está a imagem do conjunto do contradomínio. A imagem são os elementos de B que tem algum elemento de x do A associado a ele. Esse número aqui que está sozinho, ele não faz parte da imagem. Então, o contradomínio é todo B. A imagem são os elementos de B que tem elementos de A associados a eles. E já o domínio são todos os elementos aqui. A gente vai ver que muitas vezes a gente vai olhar a função e vai definir o domínio para ela. Por exemplo, no exemplo que eu dei da função do preço do abastecimento aí, num carro de um tanque de 50 litros, então os valores que eu vou poder substituir vai de 0 a 50. Então, o meu domínio seria variando de 0 até 50, porque não tem como eu pôr uma quantidade de litros negativo e nem mais que 50 litros, porque senão vai derramar. Quando a gente fala de domínio, por exemplo, veja bem, vamos ver uma outra função aqui, ó. F de x ela é igual a 10 sobre x, né? Veja que essa função aqui, a variável está no denominador, e a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, o domínio, que são os valores que x pode assumir, seriam todos os números reais menos o zero, tá? Tipo, eu posso dividir 0 para 10, vai dar 0 para cada um dos 10, mas eu não posso dividir 10 para 0 pessoas, tá? Aí não tem como fazer divisão. Vamos ver uns exercícios aqui, se eu pegar algum aqui pra gente fazer. Vamos fazer esse aqui. Pessoal, a qualquer momento que vocês quiserem abrir o microfone e fazer qualquer comentário, pergunta, fiquem à vontade, tá? O curso à distância
ele atende muitas demandas, é um pouco corrido e depende muito do empenho de vocês, né? Porque no final das contas, o que é mais importante aqui não é nem passar na disciplina em si, é depois conseguir exercer bem a profissão, entrar num bom local de trabalho e assim por diante, né? Formar é o de menos, né? Vamos resolver aqui. Dados os conjuntos A e B e a relação. Então a gente tem a relação aqui, ó. Vamos anotar ela aqui. O y é igual a 3x mais 1, tá? Determine a relação em forma de pares ordenados. Ou seja, eu quero o valor de x e o y que ele está associado, né? Para construir o diagrama de flechas e depois verificar se essa relação é uma função ou não. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo diagrama de flechas, que aí a gente já forma os pares ordenados e por ele a gente vê se é função ou não. Então vou colocar aqui o conjunto A primeiro. O A é menos 2, menos 1, conjunto A. Menos 2, menos 1, 0 e 1. 0 e 1. Aí aqui o conjunto B. O B é menos 5, menos 2, menos 5, menos 2, 1, 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Tá aí o nosso conjunto B. E a nossa relação foi dada essa aqui, né? O valor do y é igual a 3 vezes o valor do x mais 1, né? Agora vamos fazer essa associação aí. Quando x vale menos 2, que aqui a gente está no domínio, né? Então vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 1 dá menos 5. Então menos 2 foi no menos 5. Então quer dizer que se o x vale menos 2, o y associado vale menos 5. Aí agora quando o x vale menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 1 dá menos 2. Então a gente tem o outro par ordenado. Se o x vale menos 1, o y vale menos 2. Continuando aí. Agora se o x vale 0, vai ficar 3 é 0, 0 mais 1, 1. Então aqui, se o x vale 0, o y vale 1, o y associado, formando par ordenado, né? E por último, se o x vale 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então a gente tem par ordenado quando o x vale 1, o y associado é 4. Respondendo a pergunta, aí a gente já tem diagrama de flechas, os pares ordenados, e a gente consegue responder facilmente que sim, é função. Por que é função? Ela é função porque cada elemento aqui tem um correspondente no contradomínio e não ficou ninguém sozinho, tá? Esse tipo de função aqui a gente chama de função injetora, porque não tem elementos no contradomínios associados a dois elementos do domínio. Tipo, se o menos 1 fosse no menos 5, aí eu ia ter um elemento no contradomínio associado a 2 do domínio. Então ela não seria injetora. Então injetora, vamos falar que os pares são únicos. Não tem dois números diferentes chegando numa mesma imagem, tá? É uma função injetora, é uma função boa, mas ela não tem inversa. Porque se eu fosse fazer a inversa, vamos pegar aqui uma cor para destacar. Pode ser esse, pronto. Se eu fosse fazer a função inversa, que é eu fui do A para o B, agora eu quero voltar do B para o A. Olha só o que ia acontecer. O 5 e o 6 não estão indo em ninguém, então não ia ter a função da volta, tem só da ida, tá?
Continuando. Bom, aí tem a resolução do livro, dessa parte aí. Aí vai falar de imagem de um elemento, né? Vamos para a definição de imagem, então. Se eu tiver x pertencente ao conjunto A, vamos falar x1 pertencente ao conjunto A, e um y1 pertencente ao conjunto B, então eu falo que y1 é imagem de x1 se o f de x1 é igual a y1 na linguagem matemática, né? É tipo assim, eu poderia, vamos falar no exemplo aí do posto de gasolina, o litro a R$6, né? Então, quem que é a imagem do 2? Abasteci 2 litros. A imagem do 2 é 12. Porque quando eu aplicar a função, vai ficar a f de 2 é 2 vezes 6, que dá 12. Então, o 12 seria a imagem do 2, né, no caso. Então, a cada valor de x pertencente ao domínio de uma função y igual a f de x, corresponde a um único valor y do contradomínio dessa função, denominada imagem de x, né? Então, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Olha o exemplo que a gente fez aí agora, né? Quem que é a imagem do menos 2? É o 5. Quem que é a imagem do 1? É o 4. E assim por diante, né? Então, a imagem são os elementos do contradomínios que estão associados a um elemento do domínio, tá? O 5 e o 6 não são imagem de ninguém aqui nesse caso. Vamos pegar aqui, essa função aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, dada a função, se eu falar, por exemplo, assim, calcule o f de 10. F de 10, ou a imagem de x quando x é igual a 10. O f de 10 é nada mais, nada menos que, se o x vale 10, quanto que é o y associado? Então, a gente vai colocar 2 vezes, coloca o 10 no lugar do x, põe entre parênteses, que pode ter algum sinal aqui que a gente vai ter que inverter, elevado ao quadrado mais 1. Então, 10 ao quadrado dá 100, vezes 2 dá 200, mais 1. Então, a gente teria aí que o f de 10 vai dar 201. Ou seja, quando x vale 10, o y vale 201. Ou a imagem de 10 é 201. E assim por diante. Raiz ou zero da função. Bom, isso aqui é muito importante, tá? Veja que eu não estou falando de um tipo específico da função. Eu não estou falando que é a função do primeiro, nem do segundo grau, nem modular, enfim. Né? Não estou falando nenhum tipo de função específica. São conceitos gerais sobre função. Por que raiz ou zero da função é muito importante? Raiz é o valor que eu coloco no x que me dá o y associado como zero. Então, a raiz vai ser um valor que, quando eu substituir no lugar do x, o y que está associado é o zero. Ah, Mauro, por que isso é importante? Isso é importante porque no cálculo isso vai ser utilizado para me dar um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de otimização. Ou, por exemplo, eu posso ter uma empresa que eu tenho uma função que modula o lucro dessa empresa. E aí eu vou descobrir o quanto que eu tenho que vender para não ter lucro nem prejuízo, que seria a raiz, né?
Se eu vender mais, eu vou ter lucro, mas eu vou ter ali o ponto de equilíbrio, né? Aí esse ponto de equilíbrio vai ser o valor de x que me leva no y igual a zero. Então, raiz ou zero da função é muito importante, né? Uma função do primeiro grau vai ter uma raiz real. Uma função do segundo grau tem até 2 raízes reais. Do terceiro grau até 3 raízes reais e assim por diante. Considerando que a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais. Se fosse o conjunto dos números complexos, aí em vez de eu falar, por exemplo, a função de segundo grau tem até 2 raízes reais no conjunto dos números reais. Agora, se eu falar que eu estou trabalhando a função do segundo grau no conjunto dos números complexos, aí ela tem 2 raízes reais, não até 2, tá? Mas a gente vai trabalhar a função aqui sempre considerando o conjunto dos números reais. Vamos pegar aqui. O que eu posso fazer? Então, determine a reação da forma. Conseguir verificar se é a função. Não, isso não. Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos achar uma raiz dessa função aqui. Vamos lá. Descartar. Vamos lá. Então, essa é uma função do segundo grau, onde a gente tem o seguinte. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Mauro, não tem nada, é 1. O B é o número que multiplica o x elevado a 1, menos 3. E o C é o número sozinho, menos 10. Ah, Mauro, mas e se fosse a função só x ao quadrado menos 10? Então o B é zero, porque o x sumiu, né? Ah, e se fosse x ao quadrado menos 3x e não tivesse menos 10? Então é porque o C é zero. Aí a gente tem que delta é o valor do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. E as raízes x1 e x2 é igual a menos o valor do B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Né? Raízes da função do segundo grau ou de uma equação do segundo grau. Mesma coisa. Vamos começar aí encontrando essas raízes aí. Delta. Valor do B ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 10. Fazendo aí, vai ficar 9 menos 4 vezes 1 menos 4 vezes menos 10 menos com menos mais 4 vezes 10, 40. Então, o nosso delta aí deu 49. E a gente já sabe aqui que raiz de 49 é 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, raiz 1 e raiz 2, toda vez que o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes, menos o valor do B. Então, vai ficar menos o menos 3, que é o valor do B, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 49 é 7, sobre 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1 dá 2. E aí agora a gente vai achar essas raízes aí, ó. O menos com menos aqui vai dar mais. Então vai ficar 3 com 7, 10. 10 sobre 2, 5. Aí aqui vai ficar 3 menos 7 dá menos 4 sobre 2, menos 2. Então as nossas raízes são 5 e menos 2. Tem como conferir se está certo? Tem, só substituir o 5 e o menos 2 lá e fazer as continhas, né? Vamos fazer aqui, ó. 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, menos 10. No lugar do x eu pus o 5. Isso aqui tem que dar zero. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 3 vezes 15 dá menos 15. Ó, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 com menos 10 dá menos 25. Com mais o 25 aqui, deu zero. Então, realmente é uma raiz. Então, eu tenho isso aqui, ó. Para ordenado, quando x vale 5,
o y vale 0, tá? Bom, isso aí tem muita utilidade, mas quando a gente for ver função do segundo grau especificamente, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso daí. Veja bem, função de segundo grau ela pode ser utilizada na construção civil, em cálculo de áreas, né? Dá uma função de segundo grau. E tem como eu fazer uma construção com X de material e dar uma área, e eu fazer usando a mesma quantidade de material e dar uma área maior. Ou seja, eu conseguiria construir uma área maior gastando a mesma quantidade de material, pelo ponto de máximo da função do segundo grau que representa a área, tá? Isso é interessante. Bom, não dá grandes diferenças não, mas dá uma diferencinha sim, tá? Raiz ao zero. Na representação do gráfico fica assim, ó. A gente tem o plano cartesiano aqui, né, o eixo XY. Repara que quando o ponto está aqui, tem esse valor de x, que seria negativo, e se eu levar ele para o eixo y, dá no zero, tá? Agora, se eu pegar esse outro ponto aqui, ele não é uma raiz, ele tem um valor para x positivo, e o valor de y está aqui, que é positivo, tá? Então, toda vez que for uma raiz ao zero, o y tem que dar aqui. Dados os conjuntos. Bom, isso aí a gente fez outro. Aí para cima, mesma coisa, né? Veja bem, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Isso aqui é uma função sim, ó. Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B, aonde isso aqui seria a imagem, tá? Todo conjunto B a gente chama de contradomínio, essa parte aqui que está associada a elementos de A a gente chama de imagem e é uma função. Vamos pegar aqui essa função de cá. Olha só, a gente tem isso aí, que é uma função do primeiro grau. E eu poderia chegar aqui e falar assim, calcule o f de 1/3, que é substituir o 1/3 no lugar do x e ver quanto que é o y associado, né? O f de 1/3, na verdade, é o valor de y quando o x vale 1/3. A gente substitui 3 vezes 1/3 menos 1. Esse 3 aqui vai cortar com esse 3, então vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, quando o x vale 1/3, o y vale 0. Logo, o 1/3 é a raiz dessa função, porque o y associado é 0. Toda vez que o y associado for 0, é porque a gente está falando da raiz daquela função, ou de uma das raízes, né? 54. Então, vamos lá, qualidades de função. Bom, eu vou passar aqui pelo livro de uma forma mais sucinta para a gente poder ver o máximo possível. Uma função ela é dita injetora se dados dois elementos distintos do domínio, as imagens são distintas, tá? Então, toda vez que eu pegar qualquer dois elementos diferentes do domínio, se eles tiverem imagens diferentes, a gente chama ela de injetora ou injetiva. Aqui, ó, ele fala da seguinte forma, lembrando que o x pertence a A e o y pertence a B. Se a função f que leva a em B para quaisquer elementos distintos, tipo x1 diferente de x2, correspondam a elementos distintos no contradomínio, y1 e y2 diferentes. Então, se eu pegar dois elementos diferentes do domínio
e as imagens forem diferentes, a gente fala que essa função é injetora. A outra qualidade de função, sobrejetora ou sobrejetiva. A sobrejetora ou sobrejetiva é quando, dado qualquer elemento correspondente, pertencente ao contradomínio, ele não vai estar sozinho, ele vai estar associado a pelo menos um elemento do domínio. Ou, em outras palavras, o contradomínio é igual à imagem. Ou, não vai ficar ninguém do contradomínio sozinho. Então, ela é sobrejetiva quando não fica ninguém do contradomínio sozinho. Vamos ver como é que o livro definiu aqui. Ó. Seja a função f de A em B, dizemos que a função é sobrejetora ou sobrejetiva se o conjunto imagem for igual ao conjunto B. Ou seja, ele falou aqui, ó, imagem igual ao contradomínio. Mas repara que essa função aqui ela é sobrejetiva, mas ela não é injetiva. Por quê? Olha só, eu tenho dois elementos do domínio associados a um único do contradomínio. Isso pode, para olhar se a função a gente olha só o domínio. Mas ela não é injetiva, porque se fosse injetiva, dois elementos diferentes teriam imagens diferentes, tá? E essa função aqui sobrejetiva, ela não tem função inversa. Porque se eu fizesse a função inversa, ia acontecer isso aqui, ó. Eu ia ter um único elemento com duas imagens. E função, cada elemento tem uma imagem e ela é única, tá? Então, a sobrejetiva não vai ficar ninguém sozinho no contradomínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem, tá? E aí a gente vai ter a função bijetora, tá? O que é uma função bijetora? Uma função ela é bijetora quando, ao mesmo tempo, ela é injetora, elementos diferentes têm imagens diferentes, e sobrejetora. Ou seja, então ela vai ser bijetiva quando ela tiver as duas qualidades acima associadas. Ou seja, cada elemento do domínio está associado a um elemento distinto do contradomínio e também não vai ficar ninguém sozinho no contradomínio. Nesse tipo específico, toda vez que a função for bijetora ou bijetiva, a gente vai existir a função inversa, que em vez de eu levar do A no B, eu posso voltar do B no A. Repara que aqui a função, se eu fizer a função inversa, indo de A para B, cada elemento do domínio tem um e um único elemento correspondente ao contradomínio, tá? Vamos ver aí uns exercícios. Classificar as funções abaixo como sobrejetiva, injetora ou bijetora. Bom, essa aqui ela é injetora. Ela é injetora, mas não é sobrejetiva porque aqui ficou um elemento. Essa aqui ela é injetora e sobrejetora. As imagens são diferentes e não ficou ninguém sozinho. Então ela vai ser bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A letra C. A letra C, ela não é injetora, porque eu tenho dois elementos distintos com a mesma imagem. Se a imagem é a mesma, então ela não é injetora. Mas ela é sobrejetora, porque não ficou ninguém sozinho no contradomínio. Então essa aqui é sobrejetora. Aí vamos ver essa aqui. Bom, ela não é injetora, da letra D, porque eu tenho dois elementos distintos com uma mesma imagem. Então, injetora ela não é. E ela também não é sobrejetora, porque eu tenho um elemento de B que está sozinho. Mauro, mas ela é função? Ela é função, só que ela não é injetora, nem sobrejetora e muito menos bijetora. Domínio. Vamos lá, a gente está aqui na 58.
que é importante. 58. Não está tão longe, não. Então, quando a gente fala de domínio, são os valores que o x pode assumir numa função. Vamos para o primeiro caso aí. Lembrando o seguinte, na matemática a gente não tem divisão por zero e nem raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de 4 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E raiz quadrada de menos 4? Bom, 2 vezes 2 dá mais 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá mais 4. Tá? Então, a gente, quando vai olhar o domínio, a gente tem duas coisas que a gente tem que olhar. Que não pode dar raiz de índice par de número negativo e também não pode ter divisão por zero. Então, domínio é os valores que a gente pode atribuir para x, a gente tem que observar essas duas regrinhas aí, tá? Vamos pegar aqui os casos, né? Então, o nosso primeiro caso aí de domínio é quando a gente tem variável no denominador, porque a gente sabe que essa parte aqui de baixo, ela tem que ser diferente de zero. Pode ser negativa, mas não pode dar zero, porque não tem divisão por zero. Então, a gente só resolve assim, ó, 2x menos 5 tem que ser diferente de zero. O menos 5 vai para lá somando, então eu vou ter que 2x é diferente de 5, né? Muda de lado, muda o sinal, vai mais 5. E o 2 passa dividindo. Então, eu vou ter que o x é diferente de 5 sobre 2. Ou seja, o domínio dessa função aqui, ó, domínio vai ser igual a qualquer número do conjunto dos reais, tal que esse número seja diferente de 5 sobre 2. Porque quando for exatamente o 5 sobre 2, vai dar zero. Se eu colocar 5 sobre 2 aqui, ó, o 2 corta com 2, vai ficar 5 menos 5 e dá 0, o que não pode, tá? Vamos aí para o segundo caso. O segundo caso é quando a gente tem raiz, tá? É igual eu falei, quando a gente tiver variável dentro de uma raiz de índice par, aqui dentro não pode ficar negativo. Pode dar zero, porque a raiz de zero é zero, mas não pode ser negativo, porque, considerando o conjunto dos números reais, não existe raiz negativa, raiz de índice par de número negativo. Vamos pegar esse exemplo aí para a gente resolver. Vamos lá. Então, eu sei que o que está aqui dentro não pode ser negativo. Então, eu vou ter que 2x menos 6 tem que ser maior que zero. O 6 passa para lá somando. 2x maior que 6. E o 2 passa dividindo. Então, o x vai ser maior que 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, o domínio dessa função aqui seria domínio é igual x é um número real, pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser maior que 3. Na verdade, é maior ou igual, porque pode dar a zero sim. Maior ou igual a zero, então aqui é maior ou igual também. Tá? Vamos testar lá. Se eu pegar o 3 aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Menos 6 deu 0. Beleza, raiz de 0 é 0. Se eu pegar o 4, ficaria 2 vezes 4 dá 8. Menos 6 dá 2. Beleza. Agora, se eu pegasse aqui um número aqui, 2, vamos falar que o x vale 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 6 dá menos 2. Aí ia ficar raiz de menos 2, o que a gente não tem, considerando o conjunto dos números reais. Tá? Então, o segundo caso aqui, lembra que sempre que tiver raiz, aquele resultado dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero.
o domínio são os valores que o x pode assumir. Aí a gente vai para o terceiro caso. O terceiro caso é quando tem raiz e ela está no denominador, né? É a junção do primeiro com o segundo caso. Aí vamos parar para pensar então o que vai acontecer. Bom, dentro de raiz de índice par, quando não aparece o índice é porque é 2, tá? Eu já sei que dentro da raiz tem que ficar maior ou igual a zero. Só que se está no denominador, eu sei que o denominador tem que ser diferente de zero. Então tem que ser maior ou igual a zero e não pode ser zero. Então a conclusão que a gente chega é que tem que ser maior que zero, que aí vai atender a parte de cima, de ser maior ou igual a zero, e vai atender a parte de baixo, de ser diferente de zero, né? Dentro de raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se estiver no denominador não pode ser zero, porque não tem divisão por zero. E aí agora a gente resolve, tá? Então eu vou ter que o que está dentro da raiz, o x mais 2, vai ter que ser maior que zero, para obedecer de não ser negativo e não ser zero. Resolvendo aí, o 2 vai passar para lá subtraindo, então o x tem que ser maior que menos 2, tá? Maior que menos 2, a gente poderia pegar aí o menos 1, né? Se eu substituo aqui menos 1 com mais 2, vai dar 1. Tudo bem, pode dar 1 tranquilamente, tá? Esses aí foram os 3 casos de domínio, né? Então a gente tem aí, domínio são os valores que x pode assumir. A gente sabe que na matemática não existe divisão por zero e também não existe, considerando o conjunto dos números reais, raiz de índice par de número negativo. Então são as restrições que a gente tem que olhar para definir o domínio, tá? Aí seria a página 61. Né? Vai ficar faltando só esse último tópico aí do nosso conteúdo, que é a função inversa, tá? Mas, não, vou fazer um exemplo aqui, tá? Bem rapidinho. A função inversa, pessoal, ela é o seguinte. Função inversa é como a gente tem a função que eu vejo quantos litros eu abasteci e tenho o preço. A inversa seria dar o preço e sabe quantos litros, tá? Como que a gente faz para encontrar uma função inversa? Essa função aqui, ó, o f de x é o y. Y é igual ao valor de x mais 2. Para encontrar a inversa, a gente troca. Aonde é y vira o x e aonde é x vira o y. E aí depois a gente isola o y normalmente, né? Porque uma função, ela é o y dependendo do x. Aqui eu vou passar para lá o 2 subtraindo, x menos 2 é igual a y, ou seja, o y é igual a x menos 2. Y é igual a x menos 2, tá? Então, considerando a função... Cadê? Considerando essa função aqui, y é igual a x mais 2, a inversa dela é igual a y é igual a x menos 2. Então, a gente tem uma função que leva o a em b, e aí agora a gente achou a que leva no b no a volta, tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula porque eu vou editar o vídeo e postar no canal para vocês, tá? E a gente conseguiu chegar até o final do conteúdo que era para a aula de hoje. Então, desejo para vocês um ótimo restante de noite, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem me falar, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Obrigado. Até Por mais. nada, até mais.